sempre bom estarmos juntos, né, como aquela grande família que somos em Cristo, que é comprometida a viver para Deus, valorizar um ao outro e vencer Curitiba e o mundo para Cristo. E como uma grande família que somos, nós sempre voltamos à palavra de Deus, porque é através dela que nós aprendemos, é através dela que nós somos instruídos como viver neste mundo. Como viver em momentos difíceis também da vida, como esse que nós estamos vivendo. Mas como eu já falei em outra oportunidade, talvez nós não vamos ter um outro momento, uma outra oportunidade para mostrar ao mundo quem nós somos. Este é o nosso momento, essa é a nossa vez. E assim foi também com as igrejas na Macedônia. Assim foi também com os irmãos do primeiro século, que mesmo diante das muitas lutas, desafios e perseguições, eles mostraram quem eles eram. E mostraram também ao mundo quem é o seu Deus. Por isso que eu digo que, em meio a essa pandemia, é o nosso momento, é a nossa vez. É a grande oportunidade que nós temos de mostrar ao mundo quem nós somos e também ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Deus não esquece. Deus não é injusto, Deus está vendo todas as coisas. E não só isso, mas a nossa postura diante de momentos difíceis revela realmente o meu coração, o seu coração, revela quem nós somos, em quem nós confiamos realmente. Quem está em primeiro lugar em nossa vida? Quais são as prioridades da vida? Mas antes de falarmos um tanto mais, nós vamos ter uma leitura. Vamos ter uma leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Vamos fazer nossa leitura, irmãos. Versículo 1, capítulo 8 de 2 Coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem,
e não de acordo com o que não têm. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Obrigado, Fábio. Por que mencionei antes que esta é a nossa oportunidade? Porque grande era o amor da igreja da Macedônia, a qual surpreendia e muito as expectativas do apóstolo Paulo. E por causa deste amor, não só amor de palavras, mas de prática mesmo, foi usada como exemplo para as igrejas de Corinto, que deveria também proceder assim, ao realizar sua coleta para os cristãos pobres. Mas não somente para os coríntios, mas foi usada para nós, aqui em Curitiba também. Para nós aqui também. Quase 2000 anos se passaram. E aquele exemplo continua a falar alto aos nossos corações. E aquele exemplo continua a arder, a queimar em nossas vidas. Como é que pode uma congregação pobre, uma congregação que sofria, porque várias guerras aquela província já tinha enfrentado, muitas guerras, destruições, dor, sofrimento, e ainda agora, naquela época, Roma subjugando-os, Roma ainda explorando o pouco que eles tinham, o muito pouco que eles tinham, Roma explorando, Roma tirando o pouquinho que restou das guerras das quais eles tinham passado. E esses irmãos estão com seus nomes inscritos nas Escrituras Sagradas. Porque não foi uma guerra que fez com que eles parassem de contribuir. Não foi Roma, com toda a sua pressão, exploração, explorando-os, que fez com que eles desistissem de ofertar. Mas porque eles estavam olhando muito mais além. Talvez eles não sabiam que aquele exemplo deles iria chegar em 2020 a Curitiba. Eles nunca imaginaram isso. Mas chegou o exemplo deles em Curitiba em 2020. Quando enfrentamos uma pandemia, e nessa pandemia nós podemos olhar para eles e ver o sofrimento tal que eles tinham. E isso nos motiva, mesmo diante de uma pandemia, cumprir o mandamento de Deus, a bênção que Deus nos deu, de ofertarmos também, de contribuirmos, de fazer com que as boas novas do reino cheguem a muitos. E este exemplo deles, desta igreja, tem falado alto às nossas vidas. Não tem como não se comover com este exemplo. Não tem como ser indiferentes a tudo que foi escrito e registrado. Fala deste amor que deve estar sempre presente na vida cristã, na vida dos discípulos de Jesus. É o amor de Deus impregnado em nossos corações, que nos faz também sermos discípulos generosos em dar, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante da dor. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a nossa pátria não está aqui.
A Bíblia diz que nós não somos mais daqui. Nós apenas vivemos aqui para cumprir um propósito, que é o propósito de Deus. Nós estamos aqui apenas para cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou, que é para ajudar e cooperarmos na obra de Deus, anunciando através da nossa vida, das nossas ofertas, que é de Deus, para que muitos venham se arrepender e se converter ao Senhor. Mas o nosso alvo é lá na frente. O nosso alvo é uma eternidade. Mas enquanto estamos aqui, o que vamos fazer? Enquanto estamos aqui. Versículos de 1 a 6, eu gostaria que pudéssemos ler novamente, versículos de 1 a 6. Vamos fazer nossa leitura, irmãos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Generosidade é uma graça de Deus, como vimos nesse texto. Dar alguma coisa sem pedir nada em troca não é próprio do homem, do ser humano. Mas Deus é poderoso e capaz de mudar essa nossa atitude quanto o assunto é ofertar a Deus. Não só para o socorro dos irmãos, mas também para o sustento e o avanço da obra de Deus, a obra missionária. Assim, a igreja em Macedônia deixava transparecer essa liberdade em contribuir. Nos primeiros versículos diz que mesmo em meio às grandes dificuldades. Será que só devemos contribuir com a obra quando temos muito? Quando temos em abundância? Não. Seja em tempos de bonança, ou de tempestade, ou de pandemias, devemos sempre participar desta obra e nos sentirmos honrados, privilegiados, por sermos participantes da obra de Deus. Irmãos, é um privilégio, é uma bênção, uma grande, não há bênção maior neste mundo do que eu e você sermos chamados para participarmos ativamente na obra de Deus. Já paramos para pensar nisso? Quando somos convidados a participar de um evento, de uma atividade, onde poucos vão participar, nós nos sentimos honrados, nós nos sentimos valorizados, aquilo mexe conosco. Agora, deixa eu lhe dizer, afirmar algo mais. O convite que foi feito a mim e você é para participarmos de algo tão grande que move os céus, que toca no coração de Deus, que toca na vida de pessoas que estão sedentas, desesperançosas, e muito dessas pessoas se arrependam e venham ao Senhor. Lembre da fita que eu sempre falo? Volte à fita da sua vida. Volte à fita da minha vida. Mas esse evangelho nos alcançou. Por que nos alcançou? Porque alguns entenderam. Alguns entenderam o valor de participar ativamente,
ofertando, contribuindo para que eu e você pudéssemos chegar aqui, participando ativamente no reino dele. Que bênção é essa? Que bênção ser um participante, um cooperador na obra de Deus. Se você tem muito ou pouco, Deus sabe. Na verdade, é Ele quem te dá todas as coisas, até mesmo as tuas e as minhas habilidades. É Deus que nos dá. Tudo que temos, tudo que possuímos, é Ele que nos deu. Mas eu e você podemos usar o que temos para o serviço do Senhor. A generosidade em dar faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida. Independente da situação. Independente da situação que eu estou vivendo. Independente da situação que você está vivendo nesse momento. Mas o ato de dar, essa questão de generosidade, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. O que faz com que muitos outros que ainda não o conhecem Jesus venham a conhecer. Então é uma bênção podermos ofertar. Por isso que eu digo, agora é a hora de buscarmos. Talvez não vamos ter outra oportunidade de um período tão difícil como este. Não sei. Talvez não vamos chegar lá. Eu, como sou bem jovenzinho, eu acho que ainda vou alcançar algumas outras, no futuro, Mas alguns que eu estou vendo aqui, eu acho que, talvez não, Mas, seja o que for, este é o nosso momento, irmãos, de falarmos, de mostrarmos ao mundo que realmente Deus é o nosso Senhor, que nós vamos continuar cooperando, que nós vamos continuar sendo generosos com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus quer, aquilo que nós temos, não que nós não temos. Deus se agrada com aquilo que você tem, que eu tenho, não aquilo que nós não temos. É com aquilo que Deus nos colocou que Deus se agrada. Então, o que devemos fazer? Olhar esses exemplos de generosidade desses irmãos da Macedônia, que mesmo em meio a uma profunda pobreza, clamaram ao Senhor, como Ana Paula, nós queremos ofertar. Nós queremos participar dessa graça, dessa bênção, que é ofertar na obra de Deus. Não há obra mais excelente neste mundo. Não há obra maior neste mundo, irmãos, do que a obra do reino de Deus. Porque é uma obra que nos conduz a uma eternidade, num relacionamento íntimo com Deus. Não há coisa maior e melhor. Por isso é uma bênção, eu e você, participarmos com aquilo que Deus tem nos dado para a obra dele. Vejamos também o versículo 3 e 4, que nos mostra que foi demonstrada uma voluntariedade para contribuir, ofertar, participar. É preciso querer. Portanto, para querer socorrer os irmãos, é necessário primeiro amá-los. O mesmo pode-se dizer em relação às ofertas. É preciso que você e eu nos apresentemos voluntariamente para o serviço. Não esperar ser pressionado, não esperar ser constrangido, mas nos dizermos assim, eis-me aqui, eu quero ofertar, eu quero contribuir, porque eu sou um participante do reino eterno do Senhor. Eu sou um chamado, nós somos um chamado para fazermos diferente este mundo. E sabe, irmãos, que através da minha e da sua oferta, nós podemos mudar a realidade de muitos? Como a nossa realidade foi mudada? Por causa da oferta de muitos. Por causa da contribuição voluntária que alguém se dispôs a fazer, a contribuir, mudou a minha e a sua realidade de vida. Nós não somos mais o mesmo.
porque algo grandioso aconteceu em nós. Jesus tomou conta de nós, dos nossos corações, e nós não somos mais o mesmo. E com esse amor, e com esse desejo voluntário, nós queremos também que muitos dos nossos familiares, muitos dos nossos amigos, vizinhos, aqueles que nós nem o conhecemos, possam também ser alcançados por Cristo, como eu e você, como nós fomos. Mas Deus está falando que tudo isso, essa oferta, essa dádiva, esse querer contribuir na obra do Senhor é voluntário. E temos que agir pela vontade de Deus. Nos versículos 5 e 6, nos diz que quando somos impulsionados por Deus a fazer algo, não nos damos a muitos questionamentos. Mas o que nós fazemos? Simplesmente fazemos. Mesmo quando nos preocupamos com as consequências, confiamos naquele que nos dá a direção. Quando ofertamos, devemos agir com esta confiança e não podemos duvidar que Ele vai suprir. Não podemos duvidar. Quando Deus fala que eu devo contribuir voluntariamente a Ele, Deus prometeu cuidar dos seus. E sabe uma coisa, irmão? Que a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então o Senhor prometeu cuidar de nós. Como tinha prometido cuidar da igreja na Macedônia, que mesmo diante de severa prova, algo duro demais, Deus falou que ia cuidar do seu povo. Eu gosto de, quando eu olho para Apocalipse, não vamos lá, mas quando eu olho para Apocalipse, e vemos lá Jesus andando no meio da sua igreja. Aquilo é grande demais, irmãos. O Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo, anda em nosso meio. É esse Deus em que nós devemos confiar sempre e continuar fazendo o nosso compromisso com aquilo que temos, lembra? Com aquilo que temos, voluntariamente. Mas devemos cooperar com a obra dele, porque ele anda em nosso meio. E se ele anda no meio da sua igreja, ele sabe muito bem o que eu e você estamos passando. Mas sabe também, irmãos, irmãs, ele vai cuidar de mim e de você. Porque a palavra sempre diz que o justo jamais será abandonado. Davi falou isso, que fui velho, agora já fui jovem, agora sou velho. Mas ele falou, mas eu nunca vi o justo desamparado. E ele foi além, nem a sua descendência a mendigar o pão. É esse Senhor que anda no meio do seu povo. É esse Senhor que anda no meio da sua igreja. Que sabe que nós sentimos. Que sabe que nós estamos vivendo. É o mesmo Senhor que está falando. Continue cooperando. Continue cooperando. Que eu vou cuidar de vocês. Porque eu ando junto de vocês. Eu sei o que vocês passam. Eu sei o que vocês vivem. Então eu vou cuidar. E sempre foi assim. Nós aqui na igreja em Curitiba, quantas vezes no passado nós, logo no início, queríamos comprar um terreno e não tínhamos recursos para comprar um terreno. Mas nós pedimos a Deus, oramos a Deus e fizemos o nosso compromisso. E Deus foi abrindo as portas. E Deus deu todas as vezes, além das nossas capacidades. Quando foi para construir o prédio principal, nós achávamos que iríamos construir só uma pequena parte e não teríamos como concluí-lo. Mas começamos a ofertar.
começamos a contribuir, a comprar alguns pedaços de metros de parede, de piso, cimentos, e a Irmandade ofertando. Olha o resultado hoje. Um local que abriga pessoas de várias nacionalidades para adorar ao Senhor. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus cuida do seu povo. Quando nós tomamos um compromisso em contribuir na obra de Deus, realmente, Deus cuida. Por quê? Ele anda em nosso meio. E Ele sabe das nossas, da minha e das suas necessidades. Então podemos sim, podemos ofertar, podemos dar, podemos contribuir com esta confiança, sem duvidar, porque o Senhor é conosco. Mas também a generosidade é uma prova de amor. O versículo 7 a 11, gostaríamos de ler novamente, 7 a 11, que a generosidade é uma prova do nosso amor. Versículo 7 a 11. Vamos fazer essa leitura. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. A generosidade é realmente uma prova do nosso amor. Aquele que ama não visa seu próprio interesse. O amor não é egoísta, ele é altruísta, ele pensa no próximo. E esse exemplo dessa igreja na Macedônia vem para nos desafiarmos também a participar deste amor, a participarmos desta graça, que foi exemplificado por Cristo, quando diz que, porque Deus, de tal maneira, deu, lá em João 3,16, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O que há de mais precioso para um pai, senão um filho? Que mais precioso nós temos nesta vida se não são os nossos? Se não são os nossos filhos? Agora imagine Deus dando o seu único, seu filho amado, como uma oferta, dando o melhor. Ele poderia dar, se quisesse, anjos, os querubins, que poderia ter dado seres celestiais. Não. Mas ele deu o que ele tinha de melhor. Deu o seu único, seu precioso, o seu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ele falou. Esse que ele deu, o melhor, com amor. Deus nos deu o que ele tinha de maior valor, Jesus Cristo. E este, por sua vez, deu a si mesmo, sendo rico por amor de vós, diz o texto, versículo 9, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deus deu, Jesus deu a sua vida em favor de nós, para que essa riqueza da graça de Deus nos alcançasse. Olha os Atos,
de dar. Olha como é uma grande bênção essa questão de dar, de ofertar, de contribuir, de ser um participante celestial. É isso mesmo, irmão. Quando nós estamos contribuindo, ofertando, avanço do reino de Deus, nós estamos contribuindo com algo celestial, que não se baseia nesta vida, é muito mais além. Chega até os céus, como um aroma suave a Deus. As nossas contribuições, as nossas ofertas, se apresenta a Deus. Quando damos esse melhor que temos, que nós podemos, mesmo em meio a uma pandemia. Porque os irmãos lá também, na Macedônia, estavam passando por um momento, talvez até pior que o nosso. Bem pior que o nosso. Porque além das situações de guerra, destruições que eles viviam, uma oprimindo, tirando pouco que eles tinham. Mas mesmo assim, eles continuavam a cooperar com o reino de Deus. Para o avanço, porque era uma dádiva, era uma bênção participar no projeto celestial. Generosidade, né, nos ajuda no cumprimento da vontade de Deus. São louváveis a prontidão e a voluntariedade. Mas quando esta culmina em ação, em prática, é uma bênção. Não podemos ficar somente na empolgação, não é mesmo? Precisamos, muitas vezes, a maioria das vezes, regaçar as mangas da camisa. Porque o servo foi chamado para servir. Isso significa trabalho em favor do reino de Deus. E sabe, a generosidade, ela gera igualdade. O que mais vemos hoje no mundo é a desigualdade, em vários aspectos, mas principalmente o social e o econômico. Em Deuteronômio, não vamos ler, só vou citar o versículo, Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, está escrito: pois nunca deixará de haver pobre na terra, diz o texto. E em João 16, verso 33, ali diz que aprendemos que no mundo tereis aflições. Portanto, não podemos ficar assim tão surpresos com o que vemos, ou passamos, ou que estamos enfrentando. Não precisamos ficar assustados com tudo isso, pois nós somos, muitas vezes, os próprios aflitos. Nós somos esses, muitas vezes, sofrem. Mas a palavra diz, tende, Jesus falou, tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Então devemos obedecer à ordem de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, 11, portanto eu te ordeno, livremente te abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Deuteronômio 15, 11. Portanto, eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Observe que gerar igualdade não significa acabar com a desigualdade, não é isso. Mas eu e você devemos abster-se do pouco que temos em favor do próximo. Lembrando, o amor de Deus é altruísta. O amor de Deus pensa no próximo. Quando se dá, segundo aquilo que tem, ser generoso não significa comprometer-se além das posses. Não é isso? Nem significa dar que não custa nada. Ou o que restou. Mas devemos, portanto, repartir o que temos com aqueles que não têm. Lucas 3, versículo 11, 3:11, o Senhor Jesus diz, quem tiver uma túnica, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Quando nos convertemos ao Senhor, o fazemos de forma total.
Isso implica em arrependimento econômico também. Ou seja, o nosso dinheiro não é mais nosso, mas de Deus. Mas na realidade, irmãos, nunca foi nosso. Nunca foi nosso. Sempre foi do Senhor. É Ele que dá. Ele que dá condições, Ele que dá saúde, Ele que dá condições de aprendermos a lidar com as nossas economias. É Ele que nos dá. É Ele que tem nos movido a gerarmos mais lucros, pensando que isso irá contribuir para o reino de Deus, na propagação do Evangelho do Senhor, para a evangelização do mundo. Assim, cada alma alcançada por estes é também contada para nós. E no versículo 24 diz: portanto, mostrai para com eles, perante as igrejas, a prova do vosso amor. Deus se agrada daquele que dá generosamente, daquele que ama o seu próximo, não com palavras, mas com obras, sim. E o cristão autêntico deve dar sem pedir nada em troca. Deve fazer isso por agradecimento a tudo que Deus tem lhe feito. Então, quando ofertamos, nós estamos dizendo assim: muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque antes estava no império das trevas. E o Senhor me transportou para o reino do Filho do teu amor. Neste reino do qual eu tenho remissão e perdão dos meus pecados. E quando eu oferto, estou dizendo isso. Muito obrigado por ter me tirado daquela situação que eu vivia. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que eu tenho hoje de participar da sua missão. Hoje, em momentos de pandemia, em momentos difíceis da vida, muito obrigado, porque o Senhor me colocou neste momento para fazer uma diferença com aquilo que eu tenho, não com aquilo que eu não tenho. Muito obrigado. Porque, talvez, repetindo, não vamos ter outra oportunidade como esta, de uma crise, de uma pandemia, de realmente fazermos algo que só o discípulo de Jesus é capaz de fazer. Só aquele que tem o Senhor em sua vida, que compreende que o Senhor Jesus anda no meio do seu povo, pode fazer, que é continuar ofertando para a obra de Deus, sabendo que Deus está vendo e que Deus vai cuidar de mim e de você. Ele vai continuar cuidando da nossa casa. Ele vai continuar cuidando dos nossos bens, porque Ele quer que a nossa vida seja consagrada totalmente a Ele. E o que mais nós podemos dizer ao Senhor? O que mais nós podemos falar ao Senhor? Só assim o mundo verá que o amor de Deus está em nós. Versículo 8, quando diz: não digo isto como quem manda, Paulo falou, mas para provar, pelo zelo dos outros, a necessidade do vosso amor. E esta igreja macedônia, igreja sofredora, igreja numa crise, numa escassez de alimento, fome, perseguição, foi escrito para nós aqui também em Curitiba aprendermos desses irmãos, porque eles sabiam que Deus cuida do seu povo. Deus cuida. Amém, irmãos? Deus cuida do seu povo. Então, o que vamos fazer? Vamos continuar
participando financeiramente na obra de Deus. Porque é um privilégio, é uma bênção, eu e você sermos chamados para cooperar com o reino celestial. A maior obra que o mundo já viu. Nós fomos convocados. E isso tem que gerar cada vez mais em nós um privilégio, um sentimento de privilégio. De bênção. Que bênção! Eu e você podemos ofertar, podemos cooperar para uma obra tão excelente como esta. E que o Senhor Jesus, que anda em nosso meio e que sabe o que eu e você sentimos, o que nós temos, Ele vai continuar cuidando, como sempre cuidou da sua igreja. E que Deus nos ajude a cada vez mais, irmãos. A cada vez mais sermos aquele povo que veio para fazer uma diferença neste mundo. E que Deus nos ajude e nos guarde. Nós vamos continuar na próxima semana, se Deus permitir, se Ele não voltar. Nós vamos continuar aprendendo do Senhor como podemos participar ainda mais nessa obra tão grandiosa nós somos chamados. É uma bênção. É uma bênção que eu e você devemos agradecer a todo instante. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos chamado a participarmos nessa obra tão grandiosa e maravilhosa, que é de salvar vidas, almas do inferno. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E que Deus continue nos ajudando, né?